Oi, esse vídeo é o nosso relatório da aula de operações unitárias sobre extração de guaco. Fiquem com nós! Bom, a gente iniciou a aula com a maceração dinâmica, onde a gente fez uma participação em grupo de todo mundo da turma. A gente pesou a matéria-prima, a gente transferiu para o recipiente e a gente vai adicionar o líquido extrator, que vai ser o álcool 69. Aqui ele está umedecendo com álcool 69 e aqui colocando o álcool 69 na quantidade de 200 ml. Aí ele mistura. Aí aqui a professora colocou na agitação. É um agitador mecânico que vai ficar agitando para fazer a extração do nosso guaco. Lembrando que todo o guaco em droga vegetal, né, em gramas, a gente fez com 1:10. Então, aí tinha 20 gramas. 20 gramas para 200 ml. Bom, aqui a gente vai começar a fazer a percolação, que também foi em grupo. O líquido extrator sempre é o mesmo e a droga vegetal sempre é a mesma. O volume foi de 200 ml e a massa de 20 gramas. A gente tá umedecendo, né, de novo. E vai misturar um pouquinho até ele ficar o guaco umedecido. Aí, depois de umedecido, a gente começou a preparar o funil, né, pra fazer a percolação, colocando o algodão. Aí, a gente vai medir o papel filtro, ver se cabe ali. Ó, coube. Aí, beleza. Pegamos o guaco umedecido, colocamos ali, né? O algodão é pra não deixar que a droga vegetal desça junto com o líquido, né? Que desça só o líquido, então vai servir como um filtro. Aí agora a gente bota o papel filtro e coloca o líquido extrator, sempre lembrando de tirar todo o excesso de guaco. Por exemplo, no becker tinha guaco, a gente colocou o líquido extrator dentro do becker e foi colocando ali para tirar os resíduos de guaco que sobrou no becker. Aí a gente enche, completando com os 200 ml. E deixamos fazendo a extração, que levou 4 horas para ser extraída. Aí as gotinhas, a gente fez o cálculo de mais ou menos 40 gotas por minuto. Daí aqui a gente vai começar a fazer a maceração e a demaceração. O processo das duas é mais ou menos o mesmo, só vai mudar que a demaceração tem 2 etapas. Aqui a gente pesa, né? A 5 gramas. Aí depois a gente faz a medição dos ml, lembrando que a proporção é de 1:10, então a gente vai usar 50 ml para 5 gramas. A gente umedece o guaco. Aqui de novo umedecendo o guaco, porque a gente separou o nosso grupo, enquanto um fazia a de maceração, o outro fazia a maceração. Era 4 pessoas, então 2 faziam cada coisa. Aí aqui a gente tá colocando o líquido extrator, né, que é o álcool 69, 69,2, para ser mais precisa. Lembrando que cada dupla que estava fazendo o seu marcou o becker, né, com de maceração ou maceração, e aqui a outra dupla fazendo o procedimento. Na de maceração, a gente colocou, na primeira extração, 30 ml. E na maceração, a gente colocou direto 50. Então, na de maceração, na segunda extração, a gente completaria com 20 ml.
Daí aqui a gente está preparando para tampar e nomear, para não entrar nada, né? Ficar conservadinho. Aí a de maceração aqui a gente tá filtrando, né? Para verificar quanto que deu o rendimento. Daí aqui a gente coloca separado, né? A primeira solução. E tampa certinho, com o pote nomeadinho, né? Bem lacradinho, com todas as identificações. E o resíduo de guaco da filtragem, a gente colocou o resto dos 20 ml para fazer a próxima solução. Então, vai ficar mais uma semana ali para depois misturar. Nessa aula, a gente está fazendo o método de decocção e infusão. A gente pesa as duas matérias-primas, né? As duas drogas vegetais, que vai ser 5 gramas ali, as duas com 5 gramas, né? Identificadas. E a decocção, a gente primeiro coloca o líquido extrator, né? Mexe, a gente umedece primeiro, sempre. Vai adicionando aos pouquinhos para umedecer. Aí, depois de umedecido, a gente coloca o líquido extrator e mexe até ficar tudo bem certinho. Daí, a decocção a gente coloca na chapa, mantém numa temperatura, né? A gente aquece ela numa temperatura por 15 minutos. Aí, a gente começa a preparar a infusão. A infusão, a gente coloca os 50 ml de água num becker vazio, limpo, né? E aquece esse becker até ele levantar fervura. Daí, na infusão, a gente umedece a droga vegetal enquanto o becker tá esquentando, né? Levantando fervura, a gente vai umedecendo a droga vegetal para que quando ela receba o líquido extrator, não sugue tanto do nosso líquido extrator, né? Que a gente tá já com os ml medidos. Daí, aqui os dois levantando fervura. Aí, a gente pega o pote da decocção quente, né? Que esquentou. Vai fazer a filtragem e vamos verificar o rendimento. Aí, lembrando sempre de fazer a identificação, né? Que a gente vai acondicionar eles, no caso, guardar eles em potinhos, né? Então, sempre lacrado, com identificação. E aí, aqui começa o processo de guardar a decocção no seu potinho identificado. A infusão, a gente já ferve a água, né? E coloca ali dentro do becker junto com a droga vegetal. E depois deixa com o vidro de relógio em cima por repouso em 15 minutos. E depois a gente filtra e verifica o rendimento. Aí aqui a gente tá filtrando, né? Depois de ter feito tudo, a gente tá filtrando e vamos verificar o rendimento e acondicionar. Guardar no seu respectivo potinho com identificação e lacrado. Aqui, ó, o processo de guardar, né? A infusão, ele tá identificado. Bom, essa aula é basicamente um controle de qualidade. Aqui é de maceração, que a gente tá filtrando a segunda parte. Aí, a gente vai misturar a primeira parte com a segunda parte da de maceração, né? A gente verifica o rendimento e vai misturar as duas partes, colocando no becker identificado.
Daí, a partir daqui, todas as partes são as mesmas, que elas estão no potinho. Aí, a gente só vai colocar na proveta e verificar o rendimento. Aí, a gente transfere para o becker identificado com o seu número respectivo. Vê a cor, a textura, como é que tá. Aqui, a nossa infusão deu fungo dentro do nosso potinho, no líquido. A gente imagina que pode ser por alguma coisa que infectou o pote ou por uma falta de lacração. Aí, aqui, a gente já fez as partes do cadinho, né? A gente pesou cada cadinho vazio, com seus respectivos números. Aí, depois, a gente foi fazer o pH de cada becker, né? De cada extração. Aqui, a gente medindo cada um. Aí, depois de pesar os cadinhos, a gente colocou 5 ml de cada um. O número 1 no cadinho, o becker 1 no becker 1, o becker 2 no becker 2. Pra gente poder fazer o aquecimento e ver o resíduo sólido de cada um. Então, a gente colocou no cadinho e daqui a pouco a gente vai aquecer eles. Daí, aqui a gente coloca os cadinhos na chapa, né? Pra ele aquecer. Ele já começa a aquecer. E aí, o líquido evapora e fica só o resíduo sólido, olha ali. Vai ficando só um resíduo sólido no fundo. E o resto a gente guarda, né, nos seus respectivos potinhos. E depois de aquecido, a gente vai pesar cada cadinho com o seu resíduo sólido, né? Lembrando que a gente pesou ele antes vazio para poder fazer a subtração. E aqui a gente finalizou e depois em aula a gente fez a tabela com o método mais eficaz. A aula prática basicamente foi essa e depois a gente foi para a sala de aula discutir os dados, fazer as contas, que vamos mostrar aqui para vocês. Análise de dados. Aqui nós temos uma tabela separada por várias colunas contendo método de extração, proporção droga vegetal solvente, solvente, droga vegetal em gramas, solvente em ml, tempo de extração, rendimento em ml, rendimento em porcentagem, pH, teor de sólido, absorbância e teor de fenólico. Aqui nós ranqueamos em primeiro maceração, segundo de maceração, terceiro infusão, quarto decouto, quinto percolação e sexto maceração dinâmica. Aqui na proporção droga solvente, droga vegetal e solvente, nós temos todos 1:10, então a cada 1 grama de droga vegetal será 10 ml de solvente. Todos usaram o mesmo solvente, que é o álcool 69,2. A droga vegetal, a maceração, infusão e decouto foi usado 5 gramas e a percolação e a maceração dinâmica 20 gramas. O solvente em ml foi usado nesses 4 primeiros, maceração, infusão e decouto, 50 ml, e na percolação e maceração dinâmica, 200 ml. O tempo de extração foi 7 dias, 14 dias, 15 minutos, 4 horas e 2 horas. O rendimento em ml, nós observamos e anotamos que foi 35 ml da maceração, 25 da demaceração, 33 ml da infusão, 21 ml do decouto, 150 ml da percolação e 140 ml da maceração dinâmica.
Aqui nós podemos observar que o rendimento maior foi do método de extração de percolação. Aqui nós temos o rendimento em porcentagem, que nós usamos esta conta aqui, que seria o volume do solvente, esse aqui, 100%, e o rendimento em ml seria X. Então, aqui, vamos fazer a maceração. 50 ml seria o 100%, e o rendimento 35 ml para X. Regrinha de 3. %. Fizemos isto em todos os métodos de extração contendo esses valores. O pH, ele foi medido em sala de aula com a professora. O teor de sólidos, nós calculamos assim: resíduo sólido igual a M2 menos M1 dividido pelo volume vezes 100, sendo que o M1 é a massa do cadinho, sem nada, né, que a gente pesou em sala de aula, e o M2 a massa de resíduo seco. Nós obtivemos esses valores, a absorvância foi dada pela professora e o teor de fenólico foi feito assim: a absorvância mais 0,0754 dividido por 0,0045. E obtivemos estes valores. A percolação foi considerado o método mais eficaz de extração do guaco, por uma combinação de fatores que otimizaram o processo de maneira geral, levando em consideração o rendimento, o tempo e a eficiência no uso de solvente. E esses fatores são fundamentais para determinar a eficácia de uma técnica de extração, especialmente quando o objetivo é ampliar a quantidade de compostos extraídos em um curto período de tempo. O rendimento elevado foi de 75%, permitindo maior extração de compostos ativos. O tempo reduzido foi 4 horas, sendo mais rápida que as outras técnicas como maceração, que leva dias. A eficiência no uso de solventes, com 200 ml de solvente, resultando em 150 ml de produto final, garantindo uma extração mais uniforme e concentrada. Esses fatores tornam a percolação uma técnica vantajosa em termos de produtividade, economia e qualidade de extrato.